Então, gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Conseguem ver minha tela? Sim. Certo. Sim. A gente vai continuar na aula de hoje a parte de sub-redes IPv4 e aí a gente vai avançar um bocadinho na parte de IPv6, tá bom? O que ficou faltando para a gente na parte de sub-redes foi o VLSM. Eu vou colocar aqui em modo de apresentação. Se por acaso estiver travando a tela, vocês me avisem, tá bom? Então, gente, VLSM, Variable Length Subnet Masking, ou máscara de subrede de comprimento variável. O que a gente viu sobre subredes, nós tratamos da divisão igualitária de uma rede em subredes. Vocês estão vendo o meu bloco de notas? Não. Tá, é verdade, é que às vezes eu me confundo, que eu tô gravando tudo com o OBS, mas só tô compartilhando a minha tela com vocês. Só tô compartilhando uma janela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira, é melhor. Então, por exemplo, se eu tenho um endereço de rede 10.10.0.0, vamos fazer com 92 para ficar mais fácil o entendimento. 92.168.10.0 e essa rede aqui é uma rede barra 24, certo? E aí se eu for dividi-la em 4 sub-redes, eu vou ter a fórmula 2 elevado a n é igual à quantidade de sub-redes. Se a quantidade de sub-redes for igual a 4, n vai ser igual a 2. Então 2 vão ser a quantidade de bits da parte de host que eu vou pegar. Então essa rede aqui, que era uma rede barra 24, ela vai se transformar em 4 redes barra 26. Então eu vou... E vão ser espaçadas... Só um instante, gente. E elas vão ser espaçadas... Ao invés de eu ter 256, aqui eu tenho 256 IPs, certo? Se eu dividir essa rede em 4 sub-redes, eu vou ter 4 sub-redes com 64 IPs. Então eu vou ter sub-rede 1, que vai começar com 92.168.10.0. E aí vai ser barra 26. Sub-rede 2, 64. Sub-rede 3, 128. E a sub-rede 4, 192. Até aí tudo claro? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Se for assunto, dá uma Ok, professor. passada. Beleza. Certo. Só que existem algumas situações, gente, onde essa divisão aqui ela não é interessante. Que é o caso que vai ser mostrado aqui no... Os slides vocês estão vendo, né? Sim. Ok. Sim. Então, só continuando essa parte de definição de VLSM até mostrar o cenário que eu quero contextualizar com o que eu estava falando agora há pouco. A VLSM, essa técnica permite que sejam criadas subredes de tamanhos variados. E aí algumas demandas no projeto da sua rede, onde essa divisão original das subredes de forma igualitária poderia resultar em desperdício de endereços, certo? O VLSM permite minimizar isso aí, permitindo que a gente configure as subredes com tamanhos menores, evitando a questão do desperdício de endereço e otimizando o espaço disponível e facilitando o gerenciamento da sua rede.
Então o exemplo que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Vocês podem observar que existem 4 prédios. Prédio A, prédio B, prédio C e prédio D. O primeiro prédio com 25 hosts, o segundo com 20, o terceiro com 15 e o quarto com 28. Só que ao mesmo tempo existe um link entre os roteadores desses prédios, e aí os links vocês sabem, né? É um endereço IP para a interface de rede da esquerda e o endereço IP para a interface de rede da direita, no caso das máquinas que estão no meio, e nas pontas só uma interface vai ser endereçada. Mas aí, entre o link da interface do roteador, perdão, R1 para R2, são 2 hosts, então só precisa de 2. É uma coisa de R2 para R3 e R3 para R4. Então, se a gente for pegar essa divisão aqui que eu estava mostrando para vocês e for dividi-las em 8 sub-redes, certo? Que é o caso que caberia aqui, porque aqui são quantas sub-redes são necessárias? 1, 2, 3, 4 para os prédios, 1, 2, 3 para os links entre roteadores. Então aqui são 7 sub-redes, tá bom? Então, dada a topologia abaixo, 7 sub-redes são necessárias. Ou seja, 4 LANs para as redes dos prédios e 3 links WAN, que é entre os roteadores. E o maior número de hosts está no edifício D com 28 hosts. E aí a gente faz o cálculo aqui, 192.168.20.0/24, dividido em 8 sub-redes. Me acompanhe, por favor, no raciocínio seguindo o que está escrito aí na terceira linha. Dividido em 8 sub-redes. Aplicando a fórmula 2 elevado a n igual a quantidade de sub-redes, a gente vai pegar 3 bits emprestados, porque 2 elevado a 3 é igual a 8, resultando em 8 sub-redes barra 27, certo? Que é o que a gente tem aqui. Olha só, eu especifiquei a situação aqui, ó. Eu vou ter a primeira sub-rede 192.168.20.0, a segunda .32, a terceira 64, 96, 128, 160, 192, 224. E aí são 32 endereços disponíveis, certo? Tirando o endereço de rede de broadcast, nós temos 30 endereços IPs disponíveis. Como ele está mostrando aqui, ó. Aqui eu tenho a parte da rede, aqui eu tenho a parte de host, certo? Aqui eu tenho as sub-redes que vão servir para as LANs nos prédios, aqui para as WANs, e um vai ficar sem estar utilizado. Mas observem bem, eu tenho 30 endereços disponíveis para cada sub-rede. Na rede do edifício A, vai suprir 25 hosts, 30 endereços, só vão sobrar 5. No edifício B, 10, no edifício C, 15 e no edifício D vão sobrar somente 2. Mas olhem só a quantidade de endereços que vão ser desperdiçados nos links entre os roteadores. No primeiro vão ser desperdiçados 28, no segundo 28, no terceiro 28. 30 menos 2, 28, certo? Então, vocês podem observar nesse quadro aí em cima, na segunda linha, certo? No segundo trecho, 30 menos 2 é igual a 28. Cada sub-rede WAN, que é o link entre os roteadores, vai desperdiçar 28 endereços. Multiplicando por 3, que é o link R1, R2, R2, R3, R3, R4, a gente tem 84 endereços em desuso. Então não é uma prática recomendável, principalmente se você estiver utilizando endereços IPs públicos, certo? Desperdiçar endereço dessa forma assim, tá bom? Então, a divisão tradicional de sub-redes não é muito eficaz nesse caso. E aí é necessário a gente utilizar a técnica do VLSM, tá certo? Eu peço desculpa por esses cabeçalhos aí em cima, pessoal. Eu acabei não tendo tempo de formatar. Então o VLSM ele foi desenvolvido para evitar o desperdício de endereços, permitindo que a gente faça sub-rede de uma sub-rede. E aí eu peço que vocês observem aí essas duas imagens aqui. Esses gráficos em formato de pizza.
Essa daqui, pessoal, é a divisão tradicional em 8 sub-redes aplicada ao cenário que a gente estava vendo agora. 30 hosts, certo? 30 endereços IP disponíveis para endereçar a máquina de maneira equânime. Mas aí do lado direito a gente tem o uso do VLSM. Uma dessas sub-redes, certo? Ela foi subdividida para criar mais sub-redes. E como é que é feito isso? A gente vai chegar lá já já. O lado esquerdo aqui ele exibe o esquema de sub-rede tradicional, ou seja, a mesma máscara de sub-rede, enquanto o lado direito ele vai ilustrar como a VLSM vai ser utilizada. Então, uma dessas sub-redes aqui, ela vai ser subdividida em sub-redes barra 30. Sub-rede barra 30, pessoal, ela vai ter 4 hosts por sub-rede, o que vai suprir a demanda. Então, por exemplo, acompanhe meu raciocínio aqui, por favor, certo? Primeira sub-rede, certo? Segunda, terceira. Cada uma dessas sub-redes ela tem 32 endereços disponíveis. E aí, o que é que acontece? A gente vai subdividir a última sub-rede. Se eu destacar ela aqui. Ela tradicionalmente é uma sub-rede 192.168.20.224, certo? Mas aí a gente vai subdividi-la transformando em uma rede barra 30, ok? Então, fazendo o cálculo aqui, uma rede barra 30 é uma rede onde nós pegamos mais 3 bits emprestados, resultando em quê? Em 64 sub-redes. O N novo é igual a 6, resultando numa sub-rede barra 30. Então, olha só. Na sub-rede barra 30, nós temos 4 hosts por sub-rede. Então, dessa rede aqui 8, eu vou ter a rede 8A, que ela vai começar com 192.168.20.224. Eu vou ter a 8B, eu vou ter a 8C, ok? Eu vou ter a 8D e vai seguindo até chegar na última sub-rede. Eu não sei qual, só não sei qual vai ser a numeração. 8 alguma coisa. Ela vai ser 192.168.20.253. 3, 4, 52, perdão. 252/30. Pessoal, ficou claro isso aí para vocês? Ficou, professor. Estou aplicando um segundo nível aqui de divisão de sub-rede. E aí, nesse caso aqui, são 4 hosts, 4 endereços IPs disponíveis, só que como um é para rede e outro para sub-rede, ficam 2 livres, permitindo que a gente enderece os links lá. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, por favor, se manifestem, tá bom? Mas aí vamos continuar aqui. E aí ele está fazendo aqui exatamente o que eu fiz lá no bloco de notas. Pegando a sub-rede 7, certo? Que vai de 0 a 7, ele só usou uma abordagem diferente da minha, eu fiz de 1 a 8, certo? Subdividindo aquela rede em sub-redes barra 30. E observem aqui o mesmo esquema de endereçamento. Ele só fez completar aqui. 224, 228, 232, 36, 240, 44, 48 e 252, endereçando os 3 primeiros para as sub-redes, para os links one. E aí, utilizando as sub-redes, certo? A gente vê aqui um novo esquema de endereçamento. Na parte superior, a gente vai ter a divisão tradicional de sub-redes sendo aplicada, certo? Esses endereços aqui sendo aplicados. Por quê? Porque a quantidade de endereços condiz com a divisão que foi feita em sub-redes. Só que nesse caso específico aqui embaixo,
é aplicado é endereçado, certo? As sub-redes que foram criadas utilizando a máscara de sub-rede de tamanho variável, ou seja, a técnica do VLSM, certo? 224 foi aplicado no primeiro link, 228 no segundo link e 232 no terceiro link. As três vão ser redes /30, ok? Tem um exemplo aqui que eu fiz para vocês utilizando o Packet Tracer. E aí o que foi que eu fiz aqui, ó? Tinha uma rede tradicional 10.0.0.0/24, certo? Dividida em 4 sub-redes e uma das sub-redes ela foi subdividida novamente com o VLSM. Então a primeira sub-rede, ó, se for dividir em 4, entra na fórmula lá, certo? Que eu apliquei. 2 elevado a 2 é igual a 4, ele vai pegar 2 bits emprestados. Pegando 2 bits emprestados da parte de host, ele fica /25, /26, tá bom? Então aqui eu tenho a subrede 1 /26, a subrede 2 /26, perdão, aqui. A subrede 1 /26, só que eu já peguei na segunda subrede, ó, e aí eu dividi em duas subredes novamente, pegando um bit emprestado. Ok? Então, quando eu pego um bit a mais emprestado, eu vou ter as subredes /27. Nesse caso, quando eu pego mais um bit, eu já tinha pego 2. 2 elevado a 3 é igual a 8 subredes. Então, da faixa, certo? Do 64 ao 120, ao 127, eu vou dividi-la eu vou dividir não em 64, mas em 32. Então aí vai 64, 96. Tá certo? E aí eu apliquei essa configuração aqui, ó. A primeira subrede 10.000/26, a segunda subrede 10.00.64/27 e a terceira 10.0096/27. A primeira subrede foi alocada para cá. Só um instante, viu, gente? Essa primeira subrede foi alocada aqui para a esquerda. A subrede 2A foi alocada para o link. E a subrede 2B ela foi alocada para essa rede aqui da direita. Ok? E aí eu fiz as configurações de roteamento aqui aqui nos roteadores, certo? Usei roteamento estático. E aí como é que eu fiz a configuração? Coloquei aqui as redes envolvidas. 10.0096 por meio da interface .66. E aí observem bem, essa rede 10.000, eu enderecei as máquinas 10.001, o default gateway, e essa máquina aqui 10.002. Essa outra aqui 10.003 e essa aqui 10.004. O default gateway está como 10.001 na interface da esquerda, gigabit Ethernet 000, e 10.0065 na interface da direita. E aí vocês observem bem. Nessa interface aqui, nessa subrede aqui, e se eu estiver indo muito rápido, pessoal, e vocês perderem a linha de raciocínio, por favor, me falem que aí eu volto e começo novamente, tá bom? Mas aí observem bem. Essa subrede da esquerda é essa daqui com a divisão tradicional /26. /26 a máscara fica como ponto 192. Por quê? Porque eu peguei 2 bits emprestados. Lembram? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Então, como eu peguei 2 bits emprestados, ela vai ficar como 255, 255, 255.192. É uma rede /26. Já essa outra aqui, o que é utilizado o VLSM, que é o que está sendo feito aqui nesse link, que é onde está sendo configurada a interface Gigabit 001, eu estou utilizando o /27, certo? Como é /27, a máscara fica .224. Por quê?
porque eu peguei um bit a mais, então fica 128 mais 64, que dá 192, mais 32 fica ponto 224, e é isso aqui que vai mostrar, tá bom? Que isso aqui, que essa interface aqui faz parte da subrede, dentro da subrede na prática do VLSM, tá certo? E aqui nessa interface, né, nesse roteador, perdão, eu vou ter as duas configurações com ponto 224, por quê? Porque a rede da direita aqui também é uma rede /27, tá bom? Vamos só fazer um teste aqui de conectividade. Ok, deu certo. Pessoal, alguma dúvida? Basicamente, pessoal, VLSM é você dividir em um segundo nível a subrede, buscando evitar o desperdício de endereços. Tá certo? Quem ficou com dúvida pode revisar essa aula, pode tirar dúvida comigo, eu estou à disposição. Eu sei que não é um assunto trivial e você tem que quebrar um pouco na cabeça, quebrar um pouco a cabeça, perdão, porque tem um pouco de matemática envolvida. Tá certo? Mas se preocupem não que piora com IPv6. Brincadeira. Gente, posso prosseguir? E aí, gente, posso prosseguir? Ok, vamos lá. Projeto estruturado. Então, aqui tem algumas considerações sobre o planejamento do endereçamento de redes IPv4. Então, esse planejamento de endereços IPs, ele é crucial para você ter uma rede mais organizada e uma solução escalável. Então, todo o esquema de endereçamento IPv4, você tem que saber quantas subredes vão ser necessárias, buscar evitar o desperdício de endereços, certo? Dividir as subredes de acordo com o que for combinado com os chefes ou o setor de TI mesmo. Você pode dividir, por exemplo, por setores da empresa ou por andares, tá bom? Buscar evitar o desperdício de endereço, como no contexto lá daquele exemplo que a gente viu agora há pouco, da configuração dos links WAN, tá bom? Quais partes vão ser utilizadas em endereço privado, quais partes vão utilizar o endereço público, como é que vai ficar esse rodízio dos endereços públicos. Então, tudo isso deve ser considerado na hora de fazer a divisão por subredes na rede da sua empresa. E aí tem algumas particularidades no que se refere aos tipos de dispositivos e os endereços, tá bom? Cliente de usuário final, ou seja, computador, notebook, dispositivo de usuário final, geralmente ele vai usar o DHCP. E o DHCP no IPv6, como a gente vai ver nessa aula e na próxima, é utilizado o DHCP6 ou o protocolo chamado SLAAC, tá bom? Que a gente vai ver com mais detalhes depois. Servidores e periféricos, o ideal é você deixar um IP estático, tá bom? O servidor não é interessante de você utilizar DHCP, por quê? Porque ele sempre vai ser requisitado, então os serviços, quando forem configurados nas máquinas, eles têm que ter aquele IP do servidor já fixo para evitar problemas de falha de solicitação conforme o IP for modificado e aí você tem que configurar novamente. Então, o ideal é você ter um IP estático, tá bom? Não sei se eu mencionei que no projeto com os meus alunos, o pessoal estava com problema com o servidor DHCP porque eles estavam colocando o servidor DHCP, o endereço dele sendo via DHCP. Só que aí, como é que ele ia solicitar o serviço DHCP para um servidor DHCP se ele não tinha o IP fixo? Aí, então ficou meio que um paradoxo e as máquinas não estavam conseguindo usar o DHCP. Ok? Servidores acessíveis a partir da internet, eles devem ter um IP público, mas acessado utilizando NAT, aquela história do IP privado e IP público. Ou mesmo você tem que tomar cuidado na questão da identificação das DMZs, certo? Você pode estabelecer uma faixa para as DMZs e deixar IP estático também.
E os gateways, por padrão, geralmente eles têm o primeiro IP válido ou o último IP válido, mas geralmente é o primeiro IP válido. Geralmente eu faço essa prática, tá certo? Gente, vamos prosseguir agora com a parte de IPv6. Ok? Então, na aula de hoje nós vamos ver o contexto de uso do IPv6, a representação dos endereços IPv6, os tipos, até a parte de configuração estática de dois tipos de endereços que eu vou falar para vocês já já, tá bom? Então, qual é o contexto? E eu já trouxe para vocês nas aulas anteriores. O IPv4 ele foi esgotado. O que trouxe uma sobrevida para o IPv4 foram os endereços privados e aí o uso do NAT. Então, como é que uma faixa com 4 bilhões de endereços não se esgotou há vários anos atrás? Foi exatamente por causa do NAT. Endereços privados que vão se repetindo ao longo do mundo todo. Só que para você fazer a conversão do NAT para o endereço privado já é um passo a mais. Pode causar latência, problema de configuração, sobrecarregar o serviço NAT se tiver um endereço IPv4 para muitas máquinas. Se você monta um provedor e você quer um endereço IPv4, você vai ter que sublocar porque não tem mais para vender, certo? Então, como o IPv4 ele está sem endereços, o IPv6 ele está sendo adotado. Então, o que a gente tem em cenário hoje em dia é o uso em conjunto de IPv4 e IPv6. E existem algumas técnicas que permitem esse uso concomitante que a gente vai ver já já, tá certo? Então, como eu falei, o IPv4 e o IPv6 eles coexistem. Então, a Internet Engineering Task Force criou alguns protocolos para ajudar nesse processo de migração. Então, existem algumas técnicas que permitem a coexistência do IPv6 e do IPv4. E aí eu vou citar as três principais. Pilha dupla, onde os computadores, os dispositivos, toda a infraestrutura, ela utiliza tanto o IPv4 quanto o IPv6, e as interfaces são endereçadas tanto como IPv4 como IPv6. O tunelamento, que é um método onde pacotes IPv6, quando forem trafegar por uma rede IPv4, o IPv6 ele é encapsulado dentro do IPv4. E o uso também de tradução ou conversão. E aí existe uma versão do NAT, que é o NAT64, que faz o mesmo processo, é a mesma filosofia da conversão do IP privado para o público, só que ele faz a conversão do IPv6 para IPv4 ou IPv4 para IPv6. Uma observação importante, perdão, gente. O tunelamento e a tradução só devem ser utilizados quando necessário, porque o objetivo é ter uma comunicação IPv6 nativa da origem até o destino, que é o que acontece na pilha dupla quando se usa IPv6. Você tem todo o processo de comunicação origem e destino utilizando IPv6. No tunelamento, a gente vai ter uma parte do processo onde o IPv6 ele vai ser encapsulado dentro do IPv4 e na tradução vai ocorrer o processo de conversão. Então, não vão utilizar IPv6 ao longo de todo o processo de comunicação. Então, o ideal é que tenha conectividade IPv6 total, tá bom? E aí, falando um pouco mais sobre cada um dos tipos, a pilha dupla, como eu falei para vocês, ela vai suportar tanto IPv4 quanto IPv6, tem conectividade IPv6 nativa, ou seja, é usado IPv6 da origem até o destino. Se o destino, o computador destinatário, suportar IPv4, o dispositivo que usa esse protocolo vai encapsular os dados no pacote IPv4 utilizando o tunelamento. Se por acaso for o contrário, ele vai fazer a mesma coisa, só que vai encapsular o IPv4 no pacote IPv6. Então, por exemplo, tem um caso que a sua rede é IPv6 e você tem que se comunicar com a rede IPv4.
ou você tem uma rede IPv4 que vai se comunicar com a rede IPv6. Esse processo de comunicação não sofre prejuízo por causa dessas técnicas, tá certo? Pode ser pela pilha dupla, pode ser por esse processo de tunelamento aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, dentro de uma estrutura IPv4, com roteadores ou redes intermediárias que trabalham com IPv4, certo? Mas nas pontas está sendo utilizado IPv6 e aí ocorre o processo de encapsulamento. Vocês podem observar aí na esquerda, nas pontas, é a mesma representação dessa imagem aqui. IPv6 nativo, só que nos roteadores no caminho está sendo utilizado IPv4. E aí o IPv6 ele é encapsulado dentro do IPv4. Observem aí no canto superior direito, gente. Ele vai estar dentro da carga útil do IPv4, certo? Para poder ser transportado dentro da infraestrutura de rede intermediária que usa IPv4, tá bom? Pessoal, tem algum problema? Sinalizem aí se eu precisar repetir, por favor. Tudo tranquilo? Tudo certinho. Ok. Então, os pacotes IPv6 eles são encapsulados como carga útil ou payload. Lembrando, carga útil são os dados mesmo, tirando o cabeçalho que vão trafegar ao longo da rede. Tá certo? E aí permite que pacotes IPv6 atravessem uma rede IPv4. Um exemplo simplificado. A rede A opera em IPv4, a rede B opera em IPv6. O roteador R1 e o roteador R2 são configurados para criar um túnel, isso aí você faz nos roteadores, certo? O pacote IPv6 da rede B são encapsulados em um pacote IPv4 por R1 antes de atravessarem a rede A. E no roteador 2, os pacotes IPv6 são desencapsulados e entregues à rede B nesse processo aqui. No processo inverso, certo? Do cabeçalho IPv4, do pacote IPv4, ele vai pegar o IPv6 que está dentro da carga útil. Certo? Essa figura aqui diz exatamente a mesma coisa. Já o processo de tradução ou conversão, como eu falei para vocês, utiliza a mesma filosofia do NAT do IPv4, só que ele é chamado aqui de NAT64. Por quê? Porque ele vai trabalhar com IPv6 e IPv4, e aí ele vai fazer esse processo de tradução. Certo, agora vamos para a representação do endereço IPv6. Gente, uma observação importante, tá bom? O IPv4 ele vai ter 4 campos de 8 bits, certo? 92, 160, 20, 13. Aqui eu tenho 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. No IPv6, tudo isso aqui dobra. No IPv6 a gente vai ter 8 campos de 16 bits. Certo? 16 bits no formato hexadecimal. Só um instante, pessoal. Vocês estão vendo eu passando com os slides, né? Sim. Então, observem aí. Ele vai ter 8 campos, 16 bits, no formato hexadecimal. Indo de 0000 até FFFF. Então, o IPv6 vai ter 128 bits no total. Observem aqui. Se o IPv4 ele vai ter 8 campos de 8, perdão, 4 campos de 8 bits, totalizando 32 bits. 4 vezes 8, 32. No IPv6 a gente vai ter 8, 16. Totalizando o quê? 128 bits no total. 8 vezes 16, 128. Certo? O formato para a gente escrever o endereço IPv6
nesse formato aqui com 8x, onde cada x corresponde a um valor de 4 dígitos em hexadecimal, indo de 0 até f. E aí embaixo vocês têm um exemplo de dois endereços de IPv6. 2001, 0DB8, 000011, o resto do zero, final 0200. E embaixo um endereço parecido. Ok, gente? Cada campo, 4 bits, totalizando 16 bits em 8 campos. Cada dígito, perdão. Cada dígito, 4 bits, totalizando 16 bits em 8 campos. E aí, pessoal, existem algumas regras que permitem encurtar o endereço IPv6, para a gente não precisar estar escrevendo tudo isso, é um endereço muito longo. A primeira regra, gente, é de ocultar os zeros à esquerda. Então, por exemplo, 01AB, ele pode ser representado como 1AB. 09F0, ele pode ser representado como 9F0. 00A0 pode ser representado por A00. 00AB pode ser representado somente como AB. Lembrando que essa regra se aplica somente aos zeros da esquerda e não aos zeros à direita para evitar ambiguidade. E aí embaixo vocês vão ver um exemplo, certo? De ocultar os zeros à esquerda, ficando 2001, DB8, 0, 11, 00200, 000,200. Outra forma de otimizar os endereços IPv6 é usar os dois pontos duplos. Dois pontos vão ser utilizados omitindo os zeros. Então, se a gente tem uma sequência muito grande de zeros, a gente pode ocultá-la, omiti-los, perdão, usando os dois pontos duplos ou dois pontos em dobro. Só que eles só podem ser utilizados uma vez. E aí vocês podem observar o uso dessa técnica aí embaixo. Ó. Omitindo os zeros à esquerda e onde tem zero, onde tem uma sequência de zeros, ele coloca dois pontos. Ok? Vamos fazer um teste aqui só para ver se vocês conseguiram pegar isso aqui. É fácil, não é complicado não. Vamos usar esses dois aqui, tá certo? Pessoal, fazendo um primeiro tratamento aqui, omitindo os zeros à esquerda, como é que vai ficar? Deixa eu escolher uma pessoa aqui. Natália. Você está aí, Natália? Tô sim, professor. Certo. Vamos ver como é que fica aqui, omitindo os zeros à esquerda. Mas está compartilhando? Tá, vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Sim. Você não está conseguindo ver não, Natália? Não. Certo, Só um então momento. sai, qualquer coisa você sai e entre novamente. Certo. Deixa eu escolher outro por enquanto, então. Emerson, tá me ouvindo? Emerson está me ouvindo? Silas, então você. Você está aí? Estou sim, professor. Certo, como é que fica aqui? Vamos lá, omitindo os zeros à esquerda. 2001, dois pontos. DB8, dois pontos. Só um zero. Só omitindo. São zero. Ok, dois pontos. 1111. Certo? Dois pontos, dois pontos. Não, primeiro só o dos zeros à esquerda. Ah, tá, ok. Não, vamos fazer Dois logo pontos. tudo então? Então aqui a gente tem, pessoal, essa sequência de zeros que a gente pode utilizar o dois pontos duplo. Dois pontos, dois Isso. pontos. E aí isso vai representar aqui esses zeros tudinho aqui, sobrando 200 aqui no final. 200. Aí. Ok? Obrigado, Silas. Natália, tá Nada, vendo professor. minha tela? Agora?
Sim, professor, agora eu tô vendo. Vamos lá. Esse de baixo aqui. 2001. Como é que fica esse outro? Omitindo o zero à esquerda. Ó, só tem essas duas regras. Você pode omitir os zeros à esquerda e a sequência de zero você pode trocar por 2 pontos. Mas você só Então, pode fazer isso uma vez. DB8, Ó, mas você só pode fazer isso uma vez, tá bom? Tá, vamos lá. DB8, 2 pontos. 2 0. pontos novamente. Não, só pode usar a técnica 2 pontos duplo uma vez. 0. Como é que fica o próximo? Aqui, A3, A3, 0, isso. Como é que fica o próximo? 2 pontos. ABCD, Isso. 2 pontos. Aí, no caso, repete agora esses 4 0, professor? Não, aí fica 2 pontos, 1, 2, 3, 2 4. pontos. Porque a sequência de zeros já pode ser omitida e usar os 2 pontos duplos. Como foi feito aqui. Entendi. Ok? Tá bom. Obrigada. E aí, como é que eu sei? Como é que eu sei converter isso aqui de volta? Você não sabe que são 8 campos com 4 dígitos hexadecimal? Certo? Então dá para reconstruir de volta isso aqui com essa filosofia. Eu sei, por exemplo, que aqui eu tenho 0, eu sei que aqui tem 0. Eu sei que aqui que são 4, então são 3 zeros, já que eu omiti, tá bom? E aqui eu completo com a quantidade para dar os 8 campos com 4 valores. Vamos seguindo aqui. Tipos de endereço IPv6. Prestem bem atenção, essa parte é um pouco chatinha. Então existem as três maiores categorias de endereço IPv6, as três principais que são utilizadas na prática. O endereço IPv6 unicast, certo? Onde vai ser identificado exclusivamente uma única interface. Multicast, onde vai ser identificado e vai ser enviada a mensagem para um grupo. E o Ncast. Gente, o Ncast ele é utilizado em situações particulares, mas o mesmo endereço IP ele é atribuído para vários dispositivos e a mensagem ela é enviada para o dispositivo com o endereço IP Ncast mais próximo. Vou dar contexto para vocês mais tarde, tá certo? E aí, ao contrário do IPv4, o IPv6 ele não tem broadcast. Por quê? Porque o broadcast ele pode ser implementado dentro do multicast. Certo? Exemplo de uso com Unicast. Um cliente solicitando serviço em um servidor web que está usando endereço IPv6. Manda a requisição, recebe uma resposta, está mandando uma requisição somente para um. Unicast, a mensagem só para um. Multicast. Digamos que a gente tem um servidor IPTV que está transmitindo um canal, certo? E aí ele vai enviar esse streaming desse canal para um grupo de assinantes, de clientes que estão acessando ele. Então aí esses clientes vão ser inseridos num grupo multicast e essa mensagem, esse streaming desse canal em específico, ele vai ser mandado para esse grupo multicast que está alocado dentro de uma faixa lá de endereçamento IPv6. Tá bom? Agora o Ncast. Gente, como eu falei para vocês, o Ncast ele é utilizado para mais de um dispositivo e aí o pacote ele vai ser enviado para a máquina Ncast que tiver uma distância administrativa menor. Como assim? Um exemplo clássico, gente, é o servidor DNS Ncast. Certo? Então imagine uma organização que mantém servidores DNS distribuídos ao longo do mundo todo. E aí, por exemplo, eu vou fazer uma consulta a um servidor DNS. Se essa consulta for unicast, digamos, por exemplo, que o servidor está lá em São Paulo, o servidor DNS. Eu vou ter que fazer a consulta lá em São Paulo. Mas digamos, por exemplo, e usem esse contexto nessa figura aí, digamos que cada um desses servidores aí eles estão em um estado do Brasil. E a gente está aqui na Paraíba, ok? E aí, quando é utilizado o Ncast, esses servidores DNS espalhados ao longo do Brasil todo, eles vão receber o mesmo endereço IP Ncast. Só que
eu vou fazer a solicitação DNS para aquele cuja distância administrativa estiver mais próxima. E essa figura aqui, ela ressalta bem isso aí, tá bom? Os servidores, as máquinas que forem endereçadas em Ncast, elas vão ter o mesmo endereço IP Ncast, só que é medida a distância administrativa e a solicitação é feita para aquele endereço Ncast que está mais próximo. Que no caso aí é só R1, só tem um roteador que está ligando a esse servidor Ncast aí, o servidor A. Pessoal, ficou claro isso aí? Hein, gente? Ficou assim. Sim, professor. Um aviso para vocês, o material da Cisco nessa parte de IPv6 ele não é muito didático não, eu tive que ralar bastante e procurar outras fontes, certo? Até desenferrujar o que eu lembrava de IPv6, porque não fica muito claro essa parte do Ncast e outras partes também, tá certo? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês reassistam o vídeo e podem tirar dúvida comigo também, eu estou à disposição. Aqui os tipos de endereço IPv6, Unicast, Multicast e Ncast, certo? Eu quero que vocês foquem nesses endereços Unicast aí, mais especificamente nos que a gente vai ver hoje. Global Unicast, Link Local e Unique Local, que a gente vai tratar agora, tá bom? São tipos do endereço do endereço Unicast. A gente vai falar daqui a pouquinho. Com relação ao cumprimento do prefixo IPv6, lembra que no IPv4 a gente tem duas notações, a notação em decimal ou a notação utilizando prefixo. Ou seja, no caso do barra 24, a gente tem a notação decimal 255, 255, 2550. No caso do barra 16, 255, 25500. Ou barra 8, 255, 000. No IPv6 não existe a notação decimal. E o prefixo ele é utilizado comprimento de prefixo, mas ele vai dizer a mesma coisa que acontece no IPv4. Ele vai definir qual a parte do endereço é para a rede e qual a parte vai ser para os hosts dentro da rede. E o comprimento ele pode variar de 0 a 128, que é o limite máximo de bits do IPv6. Tá bom? Já vou avisando de antemão, o prefixo mais tradicional que é utilizado na grande maioria das vezes é o barra 64, dividido de maneira equânime, tanto a parte de rede quanto a parte de host. Só que existem algumas especificações, algumas necessidades, se você quiser aumentar a quantidade de bits para subrede, e aí você pode mudar isso aí, colocar um barra 48, aumentando a parte de rede, diminuindo a parte de host, ou barra 56, ou conforme você desejar. Mas existem alguns recursos e protocolos que o IPv6 utiliza que assumem essa máscara de 64 bits, essa configuração de barra 64, tá bom? E aí vocês podem observar aí o endereço 2001, 0db8, 000A e o resto tudo zero, com a divisão dos 64 bits para o prefixo, ou seja, a parte da rede, e a outra parte para o ID da interface, identificação das interfaces dentro da rede. Certo? E aí ele dá uma observação que é altamente recomendável utilizar essa configuração de barra 64 por causa de alguns recursos, como a configuração automática de endereço stateless, que é esse slack aí, que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Bom, ao contrário do IPv4, que tem apenas um único endereço o IPv6 ele geralmente tem dois endereços unicast. O unicast global, que aí e o material da Cisco vai fazer isso, que é o GUA, Global Unicast Address, que é semelhante ao IPv4 público, só que são endereços IPv4 roteáveis na internet. E o endereço de link local, que é o endereço que é atribuído à interface do seu computador de maneira automática. E aí tem um algoritmo que ele vai fazer essa conversão do link local address
baseado no seu MAC address. Eu vou mostrar para vocês já já. Ok? Então a gente falou do endereço unicast global, do link local, eu vou falar com mais detalhes depois. Só que existe um outro tipo de endereço. Deixa eu só um instante, pessoal, aqui. Não, eu me adiantei. Eu vou falar dele daqui a pouco. Então, a gente tem o unicast global e o link local. O unicast global, como eu falei para vocês, ele é semelhante ao endereço IPv4 público, roteável na internet. E aí um exemplo de notação, 2001, 0DB8, 3543, 000, tudo 0, 8A2E, 0370, 73334, perdão, 7334, barra 64. Então, não é utilizado o NAT nesse caso. O NAT no IPv6, ele só é utilizado para fazer a conversão do IPv4 para o IPv6. Como tem a grande quantidade de endereços IPv6 disponíveis, já é atribuído logo de cara um endereço desse global aos computadores, tá bom? E o endereço de link local, que ele é atribuído de maneira automática ao seu computador, baseado na interface do MAC address da máquina. Eu vou mostrar isso para vocês já já. E aí existem as particularidades das faixas de endereço. Vocês podem observar aí, por exemplo, que o endereço global ele começa com 2001 e esse aqui com FE80, que é o prefixo que é reservado. Eu vou mostrar isso para vocês agora, tá bom? Observem aí, e eu peço perdão se eu achei essa tabela em inglês. Na quarta linha, a faixa de endereço do Unicast Global, certo? E a faixa do Link Local. Além disso, tem algumas outras faixas interessantes que a gente vai ver com mais detalhes depois. A Unique Local, que é essa FC00, a Multicast, que é o FF00, e essa 2001 0DB8, que ele é utilizado mais para exemplos e documentação. Então, nas práticas que a gente faz, a gente usa muito esse 2001 0DB8 como um Global Unicast. E aí um outro tipo de endereço que eu estou falando aqui para vocês, que é o Unique Local, certo? Cujo intervalo é esse aqui, ó. É esse cara aqui que começa com FC00/7, ó. /3 quer dizer o quê? Que os 3 primeiros bits vão ser utilizados para para a rede, e o resto para host. /7, 7 primeiros bits para a rede, o resto para host, e assim vai. Esse endereço aqui, Unique Local, que ele é chamado de endereço local exclusivo, ele vai de FC00 até FDFF. Ok? E qual é o propósito desse endereço? Para que sites dentro de uma rede local, que não é roteável para a internet, rede local eu nem vou dizer isso, dentro de uma rede corporativa, certo? Onde esse endereço ele não é globalmente roteado, ele é utilizado para endereçar as máquinas dentro dessas redes. Como assim? Qual o contexto? Por exemplo, observem aí essa topologia, é uma rede chamada rede Acme. Ela tem operações em 4 cidades dos Estados Unidos. Não estão na internet. Vocês podem observar aí essa nuvem, ela é uma intranet da Acme. E pode acontecer, certo? Você tem um link que você vai ligar as suas redes espalhadas ao longo do mundo todo sem acesso à internet. E eles estão conectados por meio de alguma forma de rede privada de camada 2. E aí vai ser utilizado para endereçar essas máquinas o endereço Unique Local. Por quê? Porque o endereço de link local ele só é utilizado para comunicações dentro da rede local, certo? Ele não pode ser utilizado para fora da rede local, ele não é roteável.
E o endereço unicast global, ele é roteável na internet. Então, em situações como essa daqui, onde pode ser até mesmo dentro do mesmo local geográfico, você tem redes distintas, e aí você não quer que sejam roteáveis pela internet, e é utilizado o endereço unique local, endereço local exclusivo. Tá certo? Tá aqui o endereço dentro daquela faixa que a gente que ele está sendo utilizado. Certo? Então, só para resumir para vocês, pessoal. A gente tem, certo? Então, quem não pescou, eu peço que prestem atenção aqui, só nessa rápida contextualização que eu estou fazendo com vocês. Nós temos 3 tipos de endereços principais IPv6. Unicast, quando a mensagem é enviada para uma máquina só de uma vez, certo? Multicast, quando ela é enviada para um grupo. E Ncast, que é aquele caso quando as máquinas elas são configuradas com o mesmo endereço IP Ncast, e aí a máquina que vai atender a solicitação é aquela cuja distância administrativa é menor, que é esse caso aqui que eu mostrei para vocês, certo? O caso, por exemplo, do servidor DNS Ncast. Tá bom? Esses tipos de rede, e aí a gente vai ter dentro do unicast vários tipos de endereço unicast, mas aí como destaque que a gente vai ter na aula de hoje, nós temos o Global Unicast, o Link Local e o Unique Local. O Global Unicast Address é chamado de GUA, Global Unicast Address. Link Local Address, LLA, e Unique Local Address é chamado de ULA. Ok? O endereço de link local, ele vai endereçar as máquinas localmente. Endereço global, ele é atribuído pelo provedor e vai... perdão aqui, pessoal. Deve estar deixando vocês doidinhos passando esses slides assim. E ele é roteável pela internet. E o endereço Unique Local, ele permite o roteamento dentro de uma rede corporativa. Ele não é roteável globalmente, certo? Ele é aplicado em contextos como esse que eu mostrei aqui para vocês, nessa rede Acme, uma rede intranet com as redes espalhadas ao longo de vários estados. E aí essas redes vão ser endereçadas com o Unique Local, e cada um desses tipos de endereços vão ter sua faixa específica. Ficou claro isso aí, pessoal? Eu sei que é muita coisa, se vocês não estiverem pegando, depois vocês podem assistir essa aula com mais calma, tá bom? Eu sei que é complicado. Ok? Então, aqui a gente tem o endereço Unicast Global. Como eu falei para vocês. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ok. O Unicast Global, ele é globalmente exclusivo, é um IPv4 público, a mesma forma do IPv4 público. Ele é roteável na internet. Eles não começaram a distribuir o endereço global Unicast de uma vez. Eles começaram a distribuir somente endereços com os 3 primeiros bits começando com 001. Ok? Então o intervalo do primeiro hexteto ele vai de 2000 até 3FF, que são as variações do 001, tá bom? E aí o endereço global, pessoal. Ok? Você pode observar aqui que ele começa com 2000. Esse endereço global, gente, ele tem o prefixo global de roteamento, que é atribuído pelo provedor, o ID da subrede, ok? E o ID da interface, ou seja, o endereçamento das máquinas dentro de cada subrede. A gente vê com mais detalhes IPv6 no módulo 2, no CCNA 2, mas a gente vai brincar um pouquinho também aqui, tá certo? O perfil de roteamento global, ele é atribuído pelo provedor de acesso à internet. O ID da subrede, ele vai identificar as subredes, certo? E como eu falei, o ID da interface vai identificar as interfaces dentro da subrede.
E aí, se você quiser aumentar a quantidade de AD da subrede, você pode fazer isso em detrimento do AD da interface. E aí você não vai ter mais uma rede barra 64, você vai ter uma, sei lá, de acordo com a sua necessidade, barra 56, barra 48, etc. Endereço de link local é um endereço que vai permitir a comunicação dentro da rede local, certo? E aí ele tem essa faixa aqui, ó, que ela começa com FE80. E esse endereço ele é barra 10. Isso quer dizer o quê? Que os 10 primeiros bits, certo? Esses daqui, dentro dos dois primeiros hextetos, vão ter esse intervalo aqui. Daqui até aqui, resultando... Perdão, daqui, com a parte de rosto tudo 0, essa outra parte aqui tudo 1, resultando em quê? FE80 até FEBF. Essa faixa aqui é utilizada para o link local, tá certo? E aí eu vou fazer uma prática aqui no Packet Tracer para vocês. Vou mostrar para vocês uma prática para trazer um pouco de contexto. Deixa eu só abrir aqui. Estão vendo o Packet Tracer, pessoal? Sim. Olha só, eu tenho duas redes aqui, certo? Esse aqui, a gente vai ter esse FE80 e 00 tudo 1 para as interfaces do roteador de link local, de link local, certo? Para esse roteador aqui, para essa interface gigabit 000 aqui e a interface gigabit 00 aqui. E aí vocês vão observar que já é atribuído por padrão o endereço de link local IPv6. E aí eu vou usar aqui o comando ipconfig. Deixa eu usar o ipconfig /o. ipconfig. Certo. Vocês estão vendo aqui o endereço físico? Sim. Você pode notar Sim. alguma semelhança com o endereço IPv6 de link local? Perdão, esse aqui. Observem bem. Ó, 297858. Existe uma técnica que ele vai, a partir do endereço, a partir do MAC address, ele vai criar o link local. Só que aí tem algumas mudanças, a gente vai ver isso na próxima aula, certo? Então o link local, ele é baseado no MAC address da máquina, ele já é criado por padrão. E aí, mesmo sem conectividade IPv4 aqui, ó, IPv4 não está configurado. Eu posso mandar um ping de um computador para outro dentro da mesma rede local, utilizando o endereço de link local IPv6. Vamos fazer o teste aqui? Vou mandar um ping do PC2 para o PC4, tá certo? Ping. Estão vendo aqui recebendo o reply, a resposta. E aí o que foi que eu fiz? Essa rede aqui já está configurada. Eu configurei as duas, aqui são duas subredes, certo? Em cada um dessas extremidades aqui.
A diferença aqui é que essa aqui é a A e essa aqui é a B. E eu configurei também a interface de link local dos roteadores. Eu vou mostrar aqui para vocês. Show. Show. Só um instante, viu, gente? Tá me escapando da memória aqui o comando para show IPVC interface. Ok. Show IPVCs interface brief. Vocês vejam que é bem intuitivo. É tão intuitivo que se você tiver uma falha de memória do comando, é só buscar aqui dos comandos disponíveis. Então vocês vão observar aqui, ó. Eu configurei a minha interface Gigabit Ethernet 000 com o endereço de link local e o endereço Unicast Global. E eu fiz a mesma coisa com a interface Gigabit 01. E aí como é que a gente faz essa configuração? Aqui é a configuração das duas. O comando é esse aqui, ó. Certo? Então, eu vou chegar aqui no roteador. Acesso à interface. Interface Gigabit 0/0. IPv6. Qual IP é o... Não, tá aqui. IPv6 address. E eu só estou repetindo o comando que eu usei, tá certo? Eu uso no shut. E aí eu faço a mesma coisa com a interface Gigabit 01. No shut. Quando eu faço isso, pessoal, a vantagem grande do IPv6 é que esse protocolo aqui, mesmo sendo um servidor DHCP, ele já atribui o endereço IPv6 baseado no que foi configurado no roteador. Você pode observar aqui, ó, 2001 a DB8 e atribuído. Mesma coisa aqui, ó. Faço a solicitação e já faz aqui a aquisição com sucesso. Ok? E aí eu já posso me comunicar entre as redes. Certo? Pessoal, eu sei que é muita coisa. Eu sei que provavelmente as dúvidas vão surgir mais só depois. Mas aí eu peço para vocês que tenham calma, olhem novamente a aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá certo? Mas ficou alguma dúvida, gente? Eu entendo que é muita informação e o assunto é complexo, mas aí eu peço o empenho por parte de vocês para vocês conseguirem dominar isso aqui, tá bom? Ficou faltando, gente, para completar esse assunto de IPv6, a parte Sim, um detalhe importante, para configurar o link local, a gente tem que colocar IPv6, o endereço, o address, certo? E no final colocar link local. E eu já fiz isso nas interfaces aqui já, Gigabit 00 e Gigabit 01.
ok? E o que é que fica faltando para a gente? Essa parte de endereçamento dinâmico, a parte de multicast e a parte de subrede, tá bom? Além disso, eu vou ver se eu consigo na próxima aula a gente fechar o próximo capítulo, que ele é mais curtinho, é do ICMP. Tá bom? A parte com mais detalhes de subrede a gente vai ver só no próximo módulo, certo? Pessoal, alguma consideração? Acho que mais uma revisão mesmo, para entender tudo. Eu entendo. É muito robusto, o Tem que assunto é muito estudar. complexo. Mas aí eu peço o empenho de vocês, tá bom? Gente, eu vou Professor, eu tenho encerrar. uma dúvida. Oi. Em relação ao IPv6, né? Atualmente eu recebo 1/64 aqui na minha residência, certo? Ah, E aí o meu dispositivo, meu celular, ele está tentando acessar um site da Google em IPv6. O roteador ele vai atribuir ao meu celular um IP global? sim, mas aí isso aí depende do seu provedor de acesso, viu? O provedor de acesso Sei. é quem vai fazer isso. Ele pode ou atribuir o seu IP global, o IPv6 Prefixo? global. Se não tem IPv6, só tem IPv4, ele vai usar uma daquelas técnicas, Sim, sim. ok? Entendi. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação. Eu vou deixar disponível